Boa tarde, meus amores. Estamos de volta para o nosso Clube do Livro. Quem vem? Vamos chegando. Boa tarde, pessoal que está chegando aqui. Sejam todos bem-vindos. A gente está fazendo o Clube do Livro. Esse livro maravilhoso, A Coragem de Ser Imperfeito. Boa tarde, Lidiane, Jane, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou Renata Massano, eu sou facilitadora de consciência. Boa tarde, Auri, como você está? Tá tudo bem com você? Adriana Paz, seja bem-vinda, Simone. Gente, hoje é o nosso quarto encontro. Quarto encontro do Clube do Livro, esse livro aqui, ó, A Coragem de Ser Imperfeito. Sejam bem-vindos todos vocês. Eu montei um grupo lá no Telegram. Para entrar no grupo, o link tá aqui na minha bio, tá bom? E vem pro grupo que lá tem o PDF do livro. E lá também eu coloco o link dos outros encontros que eu já baixei lá no meu canal do YouTube, tá? Esse livro é muito interessante. Esse livro fala sobre vulnerabilidade, fala sobre medo, fala sobre vergonha, ou seja, tudo que acontece no nosso dia a dia. A gente tá sempre com medo, a gente tá sempre com vergonha, a gente tem medo de dar o próximo passo, a gente tem medo de ser julgada. Então esse livro, ele é muito assim, é um livro para você usar o que está falando aqui. É um livro para você se conscientizar do quanto você está se parando por medo. E o medo foi uma das coisas que a autora tratou nos capítulos anteriores, que o medo, ele precisa ser falado. Você precisa se conscientizar do que você tem medo. Por quê? Porque quando você se conscientiza do que você verdadeiramente tem medo, o medo não sobrevive mais na sua vida. E qual que é o antônimo de medo? É a coragem. Então, quanta coragem está faltando para você dar o próximo passo, para você mudar aquilo que você gostaria de mudar? Verdade que você vai esperar entrar mais um ano da sua vida, passar mais um ano, sem dar um passo em direção ao seu sonho, por conta do medo? A gente estava conversando no nosso último encontro, que foi na sexta-feira, a gente estava falando isso, o quanto as pessoas têm medo de falar, de vir, de fazer uma live, de ser julgada, o quanto você tem medo de falar para o seu amigo o que você verdadeiramente pensa, ou para a sua família, para o seu marido. Por quê? Porque você tem medo de não ser aceita, você tem medo de ser rejeitada. Então, que espaço é esse? Qual é a situação da sua vida que o medo tem dominado? Que o medo tem te paralisado? Você já parou para perceber isso? E aí tem outra coisa também, né? O quanto a gente usa o medo como uma desculpa para a gente não seguir adiante. É mais fácil você falar assim, eu tenho medo de mudar, tenho medo de enfrentar, eu tenho medo do que vai vir, do que você realmente fazer isso, tomar essa atitude, tomar essa decisão, fazer essa escolha. Então, o que o medo vem fazendo com você? Será mesmo que todo esse medo que você sente é um medo real? Comece a ficar presente para isso. Comece a perceber se esse medo é uma desculpa para você continuar do mesmo jeito, ou se esse medo é real. Não, Renata, esse medo é real. Oi, querida! Bem-vinda! Bem-vinda a todo mundo que está chegando aqui. Ou esse medo é um medo do que vai acontecer. É o medo do novo, né? Quantas coisas que você venceu o medo, você fez e o resultado te surpreendeu, né? E se você agora começar a olhar para esse medo? Janice, como você tá, querida? Você tá sumidinha, né? A Ângela chegando aqui. Então, meus amores, ó, Clube do Livro, tá? Eu esqueci de colocar o título aqui. A Coragem de Ser Imperfeito. Se você quiser entrar no grupo desse Clube do Livro, o link tá aqui na minha bio, é um grupo no Telegram, tá bom? Então, nós paramos na página 58
E a gente a gente estava falando sobre medo. Deixa eu ver aqui o título desse capítulo. Ó, compreendendo e combatendo a vergonha. A gente falou um pouco sobre o medo, acho que do capítulo 2. Agora a gente tá falando com a vergonha. Vamos olhar, vamos ficar tudo sem vergonha. Bora ficar sem vergonha, meu povo. Então, ó, teias e caixas. Como mulheres e homens vivenciam a vergonha de forma diferente. Então, vamos lá. Nos primeiros 4 anos de minha pesquisa sobre a vergonha, eu me concentrei somente nas mulheres. Algo me dizia que se eu unificasse a coleta de dados de homens e mulheres, acabaria perdendo algumas nuances importantes da experiência deles. E o fato de ter optado por entrevistar apenas mulheres também teve a ver com achar que quando se tratava de valorização e dignidade, as mulheres eram as que mais sofriam. Em algum nível, também percebo que minha resistência a abrir o escopo estava baseada numa intuição de que entrevistar homens seria como mergulhar em um mundo novo e estranho para mim. As amigas. Janice é amiga da Ritinha? Que legal! Vamos convidar mais pessoas, né, para vir aqui para essa live. Como de fato aconteceu, ao falar com os homens, me deparei com um mundo novo e estranho. Um mundo de sofrimento não expressado. Olha que interessante isso, né? Porque a gente acha que homem não sofre, né? Mulherada acha que homem é de outro planeta, de outra galáxia, né? Vocês são primas, que legal. E não é, gente, né? Então, vamos prestar atenção, primas e irmãs. Olha bem, presta bem atenção aqui, quando ela mergulhou no universo masculino, falando sobre vergonha, o que ela percebeu. Então, deixa eu ver. Tive um vislumbre disso em 2005. No final de uma das minhas palestras, um homem alto e magro, aparentando uns 60 anos, seguiu sua mulher até a frente do salão. Conversei com ela por alguns minutos. Peraí, gente, eu já li essa parte. Louca. Gente, eu já li essa parte. Já li, que é o homem que tá falando do Harry Potter. Cadê as meninas que estão seguindo aqui o Clube do Livro? Eu já li essa parte, sim, gente. Vou continuar aqui, vai. Se eu já li, não tem problema. Conversei com ela por alguns minutos enquanto autografava alguns livros que ela havia comprado. Quando começou a se afastar, seu marido lhe disse: "Me espere lá fora que eu já vou." Ela deixou bem claro que não queria que ele ficasse para conversar comigo, mas o homem não cedeu. Então a mulher se retirou para o fundo do salão e ele se dirigiu a mim na mesa de autógrafos. Ele começou inocentemente dizendo: "Gostei do que você disse sobre a vergonha. É muito interessante." Eu lhe agradeci e esperei. Sabia que viria mais por aí. O homem se inclinou e continuou: "Estou curioso. E quanto aos homens e à vergonha? O que você aprendeu sobre nós?" Fiquei aliviada. A conversa não iria durar muito, porque eu entendia pouco do assunto. "Não fiz muitas entrevistas com os homens", expliquei. "Estudo apenas mulheres." Ele fez que sim com a cabeça e disse: "Entendo, é conveniente." No mesmo instante, senti os cabelos da minha nuca se arrepiarem em atitude defensiva. Forcei um sorriso e perguntei, na voz alterada que costumo usar quando me sinto desconfortável: "Por que inconveniente?" "Quer mesmo saber?" "Claro", respondi, preparando-me para a guerra.
Então os olhos do homem se encheram de lágrimas e ele disse: Nós temos vergonha, uma vergonha profunda. Mas quando a reconhecemos e contamos nossa história, não encontramos apoio. Gente, olha que interessante isso. Eu me esforcei para manter contato visual com ele. Sua dor nua e crua me emocionou, mas eu ainda tentava me proteger. Quando eu estava prestes a fazer um comentário sobre como os homens são duros uns com os outros, ele se antecipou e disse: Antes que você mencione professores, chefes, irmãos e pais como os únicos vilões da história, ele apontou para o fundo do salão onde estava a esposa e continuou: Minha mulher e minhas filhas, aquelas para quem você autografou os livros, preferem me ver morto a me verem fraquejar. Você diz que as mulheres querem nos ver vulneráveis e verdadeiros, mas, convenhamos, vocês não aguentam nos ver assim. Tomei cuidado para não demonstrar, mas eu estava reagindo da mesma forma ao que ele me contava. Suas palavras me atingiram de uma maneira que só a verdade é capaz de fazer. Ele soltou um longo suspiro e tão rápido, quando havia começado, se despediu. É tudo que eu queria dizer. Obrigado por me ouvir. E foi embora. Passei anos pesquisando mulheres e ouvindo suas histórias e conflitos. Naquele momento, entendi que os homens têm as próprias histórias e que, se tivermos que achar nosso caminho para lidar melhor com a vergonha, faremos isso juntos. Portanto, esta sessão é sobre o que aprendi sobre as mulheres e os homens, sobre como nos magoamos reciprocamente e como precisamos um dos outros para a cura. Agora que estudei a ambos, passei a acreditar que homens e mulheres são igualmente afetados pela vergonha. As mensagens e expectativas que abastecem esse sentimento são claramente organizadas de acordo com o gênero, mas a experiência da vergonha é universal e profundamente humana. Gente, olha que interessante, né? Porque é exatamente isso. A gente busca essa vulnerabilidade no homem, né? Mas quando eles são vulneráveis, a gente se decepciona. Por quê? Porque o homem, a gente tem essa imagem de que o homem ele precisa superar qualquer coisa, porque o homem é aquela fortaleza, né? Então, o quanto a gente olhar por esse lado, reconhecer, né, que para alguns sentimentos é tudo igual, não importa o sexo, o quanto a gente pode estar mudando o nosso relacionamento dentro de casa, o nosso relacionamento no nosso trabalho. Por que a gente acha que os homens são diferentes? As mulheres e a teia da vergonha. Quando pedi às mulheres que compartilhassem suas definições ou experiências de vergonha, eis o que ouvi. Parecer perfeita, fazer tudo com perfeição, qualquer coisa menos que isso é vergonhoso, ser julgada por outras mães, ficar expostas quando as partes deficientes que quer esconder de todos são mostradas. Por mais coisas que eu conquiste, ou por mais progresso que eu alcance, o lugar de onde vim e o que passei na vida sempre me impedirão de sentir que sou boa o bastante. Embora todo mundo saiba que não há como dar conta de tudo, todos esperam que seja feito. Vergonha é quando você não vai conseguir e tenta fazer parecer que tudo está sob controle. Nunca ser o bastante em casa, nunca ser o bastante no trabalho, nunca ser o bastante com os meus pais. Vergonha é nunca ser o bastante. Boa tarde, doutora Letícia. Boa tarde, todo mundo que está chegando aqui. Relembrando as 12 áreas da vergonha: aparência e imagem corporal, dinheiro e trabalho, maternidade e paternidade, família, criação de filhos, saúde física e mental, vícios, sexo, velhice, religião, traumas e estigmas ou rótulos. O primeiro gatilho para as mulheres, em termos de força e
universalidade é a primeira área, nossa aparência. Depois de todo esse despertar da consciência, ainda sentimos vergonha de não sermos magras, jovens ou bonitas o bastante. Curiosamente, em termos de gatilhos de vergonha para as mulheres, a maternidade está em segundo lugar. Então, olha só, primeiro lugar é a aparência, segundo lugar é a maternidade. A sociedade enxerga a feminilidade e a maternidade como laços insolúveis. Dessa forma, o valor de uma mulher está quase sempre determinado pelo lugar que ela ocupa em relação ao seu papel como mãe ou mãe potencial. As mulheres são constantemente questionadas sobre por que não se casaram e, caso sejam casadas, por que não tiveram filhos. Até mesmo mulheres que são casadas e têm apenas um filho são sempre questionadas sobre por que não tiveram um segundo filho. Se a mulher trabalha fora, a primeira pergunta é: e como ficam os seus filhos? Se não trabalha fora, muda para: que tipo de exemplo você está dando para suas filhas? A vergonha da maternidade é onipresente, é como um direito de nascença para as mulheres. Mas a maior dificuldade para as mulheres, que amplifica a vergonha independentemente da área de atuação, é que todos esperam que nós sejamos perfeitas. E não nos é permitido nem sequer parecer que estamos trabalhando para isso. A perfeição simplesmente tem que se materializar. E tudo deve parecer fácil e sem esforço. Espera-se que sejamos beldades naturais, mães natas, líderes natas. E ainda precisamos pertencer a famílias naturalmente encantadoras. Quanto vasculho as páginas de minha pesquisa em busca de definições e exemplos proporcionados por mulheres, sempre visualizo uma teia. É como se houvesse uma arraigada e complexa teia de aranha de expectativas superpostas, conflitantes e concorrentes que ditam exatamente o quem devemos ser, o que devemos ser e como devemos ser. Quando penso nos meus esforços para ser tudo para todos, algo para o qual nós, mulheres, fomos educadas, vejo como cada movimento que faço me mantém ainda mais. E depois, quando tento, me retém ainda mais. E depois, quando tento me livrar, cada esforço para sair da teia me leva a ficar ainda mais presa. Isso porque toda escolha tem consequência, ou leva alguém a ficar zangado ou decepcionado com você. A teia é uma metáfora para a clássica situação do dilema insolúvel. A escritora Marilyn Frye descreve um dilema insolúvel como uma situação na qual as opções são muito limitadas e todas elas carregam em si a possibilidade de nos expor a um castigo, uma censura ou uma privação. Em termos de expectativas conflitantes e concorrentes, as mensagens para as mulheres são estas. Presta atenção, gente, olha isso. Seja perfeita, mas não se preocupe muito com isso e não sacrifique o tempo com sua família, seu cônjuge ou seu trabalho para atingir a perfeição. Se você for realmente boa, a perfeição virá naturalmente. Não incomode ninguém nem fira os sentimentos alheios, mas diga o que pensa. Liberte sua sexualidade. Depois de botar as crianças para dormir, passear com o cachorro e arrumar a casa. Mas faça isso com discrição, dentro dos padrões aceitáveis. Seja você mesma, mas sem que isso signifique ser tímida ou insegura. Não há nada mais atraente do que a autoconfiança, especialmente se você for jovem e linda. Não deixe ninguém desconfortável, mas seja sincera. Não se entregue demais às emoções, mas também não seja muito desinteressada. Se for muito emocional, será vista como histérica. Se for muito ausente, será vista como uma megera insensível. Gente, olha isso, né? É tanto que se espera, né? O que
o que vem, né? Quais são as expectativas que as pessoas têm, que essa realidade tem de uma mulher? E quais são as expectativas que nós temos também dos homens? O quanto a gente é cobrada o tempo todo. E o pior, sabe o que é? É que quem alimenta essa cadeia, essa teia, somos nós. Por quê? Porque se isso fosse uma coisa exclusivamente dos homens, os homens cobrando a gente, talvez não teria tanta intensidade. Mas na verdade nós somos um monte de mulheres que odeiam ser cobradas, mas a gente está o tempo todo cobrando outras mulheres. A gente está o tempo todo julgando outras mulheres. A gente tá exatamente aqui. Nossa, não casou? Você casou? Quando a gente vê uma pessoa, a primeira coisa que as pessoas perguntam: tá namorando? Tá casada? Já tem filho? Vai ter outro? Tá trabalhando? A gente, essa expectativa, ela é alimentada pela gente mesmo. Somos nós que mantemos isso vivo na nossa realidade atual, na sociedade nos dias de hoje. Porque a gente está fazendo isso com milhares de amigas, nossa, com milhares de mulheres. Quando a gente olha o Instagram de alguém, a gente julga essa pessoa, a gente julga a perfeição, a gente julga a sensibilidade. O que nós estamos fazendo? A gente está mantendo essa energia ativa. Por quê? Porque se a gente não tivesse, se a gente não alimentasse isso, o que ia acontecer? Isso ia acabar. Mas os padrões, eles só continuam existindo porque a gente alimenta isso. É igual crença. Por que as nossas crenças, elas sempre, aquilo que a gente tem medo, ou as crenças que a gente tem, elas acontecem na nossa vida. Elas se realizam, né, como um passe de mágica. Por quê? Porque você precisa comprovar que aquela crença é real. Como que você comprova que a crença é real? Fazendo ela acontecer, alimentando ela. Então a gente está o tempo todo desse jeito. A gente está o tempo todo nesse padrão de cobrança, expectativa e projeção do que as mulheres precisam ser, de como elas precisam se comportar e também com os homens. O que você quer para a gente ter cada dia mais consciência e sair disso? O que realmente te faz feliz? Se te faz feliz ser mãe, ok, parabéns, mas a sua amiga que não quer ser mãe, respeita ela. Ou se ela quer ser mãe de animais, ou se ela não quer ser mãe de nada, ela só quer ser ela, ter a vida dela. Respeita isso. Romper o padrão de julgamento é uma coisa que começa da gente. Não adianta a gente querer ficar esperando que o outro pare de julgar se nós mesmas estamos julgando o tempo todo. E aí você não quer receber julgamento. Por quê? Não tem como. Tudo que vai e volta. Se você está julgando, obviamente você vai ser julgada. E a única maneira de romper isso, esse padrão, é você sair do julgamento. É você começar a respeitar as pessoas na complexidade de cada uma delas. E a sua também. Será que você respeita? Será que você sabe o que você verdadeiramente quer? Ou você está aqui só cumprindo padrões? Eita! Em um estudo recente nos Estados Unidos sobre conformidade às normas de gênero, os pesquisadores classificaram os atributos mais importantes associados a ser feminina: ser simpática, perseguir um ideal de magreza, mostrar modéstia ao não chamar atenção para os próprios talentos e habilidades, ser caseira, cuidar bem dos filhos, investir em um relacionamento romântico, manter intimidade sexual dentro de uma relação de compromisso e usar os recursos financeiros para investir na aparência. Basicamente, temos que desejar ser modestas, doces e submissas, e usar nosso tempo e nossos talentos para ficarmos bonitas. Nossos sonhos, desejos e dons não têm importância. Todas as mulheres bem-sucedidas que entrevistei me falaram de seus esforços diários para se livrar das regras do passado, a fim de que pudessem se afirmar, defender suas ideias e se sentirem bem com o seu poder e suas conquistas.
A exigência de ser modesta, doce e submissa pode parecer ultrapassada, mas a verdade é que as mulheres ainda se rendem a isso onde quer que encontre ou usem a sua própria voz. Quando o vídeo da conferência do TED foi para a internet, eu quis me esconder. Implorei que meu marido virasse um hacker e entrasse no site para tirar aquela porcaria do ar. Criei fantasias de invadir servidores e deletá-lo. Fiquei desesperada. Foi quando percebi que havia inconscientemente trabalhado durante toda a minha carreira para manter meu trabalho pequeno. Eu gostava de escrever para a minha comunidade restrita de leitores, pois pregar só para o coro da igreja é bem mais fácil e seguro. A rápida expansão do meu trabalho era exatamente o que me parara. A vida inteira o que eu passara a vida inteira tentando evitar. Eu não queria exposição e estava aterrorizada com a crítica perversa, que é tão presente na cultura da internet. E é bem interessante isso que ela fala, né? Porque a verdade é muito essa. Quando eu faço os meus atendimentos e as minhas mentorias, eu percebo que as pessoas, elas não têm medo do fracasso. Na verdade, elas têm medo do sucesso. O quanto você está deixando de tentar porque você tem medo de dar certo. E qual o problema de você dar certo? Qual o problema de você pôr a sua voz no mundo? Qual o problema de você expor as suas ideias? Qual o problema de você fazer do seu jeito? Até quando você vai continuar nessa cadeia, nesses padrões, que talvez para você já não faça mais sentido? Eu gosto de falar uma coisa, e de verdade, assim, talvez você não tenha essa consciência, mas o que a gente está falando aqui é sobre a sua vida. É sobre você começar a fazer o que realmente faz sentido para você. E parar de querer ser a Maria e agradar todo mundo. Porque você não consegue agradar todo mundo. Mas você vive tentando agradar todo mundo. Principalmente quando você deixa de ser você. O quanto você está deixando de ser você para agradar todo mundo, para ser aceita e amada. E será de verdade que isso tem valido a pena? Quais são as escolhas que você gostaria verdadeiramente de fazer e que você ainda não fez porque você tem medo? Medo de sair da sua zona de desconforto, porque a zona de conforto é só um nome, né? Se ela fosse boa, ela não é boa. A zona de conforto, o medo e a vergonha é o que você usa para você continuar na zona de conforto. Mas o que essa zona de conforto está criando na sua vida? A rápida, isso aqui já foi, de fato, a perversidade aconteceu. E grande parte dela foi usada para defender essas normas que nós mulheres adoramos acreditar que já são ultrapassadas. Quando uma agência de notícias exibiu o vídeo em seu site, logo surgiu um debate acalorado na seção de comentários sobre o meu peso. Como ela pode ensinar sobre valorização quando precisa perder no mínimo 10 quilos? Em outro site, houve uma discussão sobre a inconveniência de mães terem crise de desânimo. Eu sinto pena dos filhos dela. Boas mães não surtam desse jeito. Outro comentário dizia: menos pesquisa e mais botox. Por que a gente fica tão nessa parte visual? Porque na verdade a gente não escolhe se aprofundar, né? Então é mais fácil a gente julgar, porque o julgamento cria uma separação, né? Do que a gente realmente perceber o quanto aquilo faz sentido e o quanto aquilo pode interferir e contribuir para uma mudança de vida. Ao que você tem se apegado? Ao que você tem se apegado? Comece a ficar presente com isso. Algo semelhante ocorreu quando escrevi um artigo sobre imperfeição
para o site cnn.com. Para ilustrar o artigo, o editor usou uma foto que eu tinha tirado de uma grande amiga com a mensagem "Eu sou o bastante", escrita em sua blusa. É uma imagem bonita que mantenho em meu escritório como lembrança. Isso gerou comentários do tipo: ela até pode acreditar que é o bastante, mas pelo tamanho dos seus peitinhos, dá pra ver que não é bem assim. E também, se eu fosse parecida com a Brené Brown, também abraçaria a causa da imperfeição. Sei que esses exemplos são sintomáticos da cultura cruel que suportamos hoje, da qual todo e qualquer indivíduo representa um alvo. Mas repare em como e em que ponto escolheram atacar. Essas pessoas... Gente, o Clube do Livro é sobre esse livro aqui, tá? Coragem de Ser Imperfeito. Eu acabei esquecendo de colocar o título aí. Essas pessoas miraram na minha aparência e na minha maternidade. 2 tiros mortíferos, inspirados na lista oficial das normas femininas. Passaram longe da minha inteligência e das minhas teorias. Isso não me machucaria o suficiente. Portanto, de forma alguma, essas normas sociais foram descartadas, mesmo que sejam reducionistas e suguem a nossa vitalidade, e a vergonha é o caminho para fortalecê-las. Trata-se de outra razão, porque a resiliência à vergonha é um pré-requisito para a vulnerabilidade. Acredito que usei grandemente na minha palestra na TED. Falar sobre minhas dificuldades foi uma atitude muito corajosa, dada a tendência de que me proteger e a usar a minha pesquisa como uma armadura. Há uma tendência que tenho de me proteger e a usar a pesquisa como uma armadura. É a única razão para eu ainda estar de pé e estar aqui escrevendo esse livro. É que desenvolvi algumas armas afiadas para lidar com a vergonha. E tenho certeza de que a coragem se tornou uma virtude muito importante para mim. Aqueles comentários acionaram a vergonha em mim. Eu me senti ofendida, furiosa, quis chorar e sumir. Mas eu me permiti sentir essas coisas por algumas horas ou alguns dias, e então me expus. Falei dos meus sentimentos com as pessoas que eu amo e segui em frente. Saí dessa experiência mais corajosa, mais tolerante e mais conectada com a vida. Também parei de ler comentários anônimos. Se uma pessoa não está na arena da vida como nós, lutando e dando a cara a tapa, não estou interessada no que ela tem a dizer. Agora, como os homens vivenciam a vergonha? Quando pedi aos homens que definisse a vergonha ou me falasse sobre o assunto, eis o que ouvi. Vergonha é o fracasso no trabalho, no campo do futebol, no casamento, na cama, com finanças, com seus filhos, não importa onde. Vergonha é o fracasso. Vergonha é ser errado, não fazer algo errado, mas ser errado. Vergonha é a sensação de ser defeituoso. A vergonha acontece quando as pessoas pensam que você é fraco. É humilhante e vergonhoso não ser visto como alguém durão. Revelar qualquer fraqueza é vergonhoso. Vergonha é fraqueza. Demonstrar medo é vergonhoso. Não podemos demonstrar medo, não podemos ter medo, não importa do que. Vergonha é ser visto como o cara que pode ser facilmente dominado. Nosso maior medo é sermos criticados ou ridicularizados. Essas duas coisas são extremamente vergonhosas. Basicamente, os homens vivem sob a pressão de uma mensagem dura e impiedosa. Não seja considerado um fraco. Sempre que meus alunos da graduação vão entrevistar homens, digo a eles que se preparem para 3 tipos de coisas. História do tempo de colégio, metáforas de esporte e as palavras maricas, ou qualquer outro sinônimo.
Quando comecei a escrever sobre minha pesquisa com homens, usei a imagem de uma caixa para exemplificar como a vergonha aprisiona os homens. Assim como as exigências sobre as mulheres é que elas sejam naturalmente bonitas, magras e perfeitas em tudo, principalmente na maternidade, a caixa tem regras que dizem aos homens o que eles devem ou não fazer e quem eles estão autorizados a ser. Mas para os homens, todas as regras ecoam o mesmo mandamento: não seja fraco. Nunca me esquecerei do que disse a um jovem de 20 anos que fazia parte de um pequeno grupo de universitários que eu estava entrevistando. Deixe-lhes me mostrar a caixa. Mesmo sentado, dava para ver que ele era um rapaz alto. Ele disse: imagine viver assim. E foi se encolhendo e fingindo que estava sendo comprimido dentro de uma pequena caixa. Ainda encurvado, ele prosseguiu: nós só temos 3 escolhas. Passamos a vida lutando para sair, dando soco nas laterais da caixa, na esperança de que ela quebre. Ficamos sempre revoltados e vivendo aos tropeções. Ou desistimos e deixamos de nos importar. Nesse ponto, ele desmoronou no chão. Nos segundos que se seguiram, daria para escutar o barulho de uma agulha caindo no chão. Essa demonstração foi uma das mais sinceras e corajosas que tive o privilégio de presenciar. Eu sei que as pessoas naquela sala foram profundamente afetadas por ela. Depois da entrevista em grupo, o rapaz compartilhou comigo algumas histórias da sua vida. Ele havia sido um pintor prodígio na infância e se encolheu um pouco ao descrever como tinha certeza, desde muito novinho, de que seria feliz se pudesse passar a vida pintando e desenhando. Ele contou que um dia seu tio apontou para alguns desenhos seus que estavam pregados na geladeira e disse em tom debochado para o seu pai: o que é isso? Você está criando um artista afeminado agora? Depois disso, ele me revelou: seu pai, que sempre se colocara de forma neutra em relação à sua arte, o proibiu de continuar estudando pintura. E mesmo a mãe, que até então se mostrava orgulhosa de seu talento, concordou que aquilo era coisa de menina. O rapaz me disse ainda que ele fizera um desenho de sua casa no dia anterior àquele episódio cruel e que desde então havia sido a última coisa que desenhara. Gente, olha isso, né? Será que a gente está presente para o poder que as nossas palavras têm na vida do outro? O quanto um julgamento é capaz de fazer uma pessoa desistir do sonho dela. E se a gente começasse a ter mais cuidado com o que a gente fala? Se a gente começasse a ficar mais presente pro que a gente está falando? E mais do que isso, né? Como a pessoa está recebendo aquilo? Como o pai e a mãe recebeu aquela opinião do tio? Como uma vergonha. A ponto de frustrar os sonhos de uma criança. Ele era só uma criança. Essa é uma história aqui, do livro. É uma história real. Porque ela pesquisou, ela estava entrevistando essa pessoa. Mas o quanto isso acontece o tempo todo no nosso dia a dia. O quanto nós somos a pessoa que acaba com o sonho dos outros e o quanto a gente permite que as pessoas acabem com o nosso sonho também. Grandes e todo-poderosos. Quanto mais aprendo sobre os homens e suas expectativas, como a vergonha, mais associo a tudo isso a imagem da caixa daquele universitário. Os meninos já nasceram dentro dela, mas quando são pequenos ainda podem se movimentar um pouco, podem chorar e se agarrar à mãe. Porém, à medida que eles vão crescendo, há cada vez menos espaço para se agitar. Quando viram homens, é sufocante. Assim como as mulheres, os homens são aprisionados em seus próprios dilemas insolúveis. Nos últimos anos, com a recessão na economia americana, comecei a ver que
Depois que a escassez tomou conta da nossa sociedade, a mensagem não é mais apenas não seja fraco. Agora também inclui: é melhor você ser grande e todo-poderoso. Essa noção me veio à mente pela primeira vez quando entrevistei um homem que estava mergulhado na vergonha por estar desempregado. Ele me disse: é estranho. Meu pai sabe, meus 2 amigos mais próximos sabem, mas minha esposa não sabe. Há 6 meses, todas as manhãs, eu ainda me arrumo e saio de casa como se eu fosse para o trabalho. Só que eu me dirijo para o outro lado da cidade, me sento em um banco da praça e procuro emprego. A expressão no meu rosto deve ter deixado transparecer o que passava pela minha cabeça. Como ele conseguiu manter essa situação por tanto tempo? E sem esperar pela próxima pergunta, ele mesmo respondeu: ela não quer saber. E mesmo que já soubesse, ela ia querer que eu continuasse fingindo. E acredite em mim, se eu arranjar um novo emprego e só contar depois que já tiver empregado, ela ficará agradecida. Saber a verdade mudaria sua maneira de me enxergar, e ela não está interessada nisso. Eu não estava preparada para ouvir dos homens sobre como as mulheres de suas vidas, mães, irmãs, namoradas e esposas, os criticam o tempo todo por não serem acessíveis e vulneráveis e por fugirem de intimidade, ao mesmo tempo que estão na frente daquela caixa apertada onde seus homens estão agachados, se escondendo. Eis o padrão doloroso que emergiu da minha pesquisa com os homens. Nós pedimos a eles que sejam transparentes, suplicamos que nos deixem entrar e imploramos que nos digam quando estão com medo. Mas a verdade é que a maioria das mulheres não seguram essa barra. Nos momentos em que os homens se mostram verdadeiramente vulneráveis, a maioria de nós entra em pânico, que se expressa com indignação e desprezo. Mas os homens são muito inteligentes. Eles conhecem os riscos e percebem em nossos olhos quando estamos pensando: vamos lá, recomponha-se, haja feito o homem. Joy Reynolds, um dos meus mentores, me disse certa vez, durante uma conversa sobre homens, vergonha e vulnerabilidade: os homens sabem o que as mulheres realmente querem. Elas querem que a gente finja que está vulnerável e acabamos nos tornando muito bons em fingir. Encobrir a vergonha machuca tanto quanto expô-la. Um exemplo disso veio de um homem que me disse que sempre sentia vergonha de sua mulher por causa de dinheiro. Ele contou que o último episódio foi quando a esposa chegou em casa e disse: acabo de ver a casa nova da Cat. É uma maravilha. Ela está tão feliz de finalmente ter a casa dos seus sonhos e ainda por cima ela vai parar de trabalhar ano que vem. Ele me confessou que sua reação imediata foi de raiva. Então ele iniciou uma discussão com a mulher a respeito de uma visita próxima de sua sogra e logo se isolou em outra parte da casa. Quando nós conversamos sobre esse episódio, ele falou: foi por vergonha. Foi porque ela tinha que me dizer aquilo? Eu sei. É porque o marido da Cat ganha muito bem. Ele dá muitas coisas para ela. Eu não tenho como competir. Quando lhe perguntei se ele achava que fora a intenção da esposa atingi-lo ou envergonhá-lo, ele respondeu: não tenho certeza, quem pode saber? Recusei um emprego que me pagaria muito mais, porém exigia que eu ficasse fora, viajando 3 semanas por mês. Ela disse que me apoiava na decisão, pois ela e as crianças sentiriam muita saudade de mim.
mas agora fica fazendo comentários sobre dinheiro aqui e ali. Eu não sei mais o que pensar. Irritados ou retraídos. Não pretendo simplificar algo tão complexo quanto a reação à vergonha, mas devo dizer que quando se trata de homens, parece haver duas reações básicas: ficarem irritados ou retraídos. É claro que, assim como as mulheres, quando os homens aprendem a lidar com a vergonha, isso muda e eles passam a reagir com consciência, autovalorização e empatia. Mas, sem essa tomada de consciência, quando os homens sentem aquele surto de inadequação e insignificância, eles geralmente respondem com raiva ou se retraem completamente. Depois de ter coletado dados suficientes nas entrevistas para começar a identificar temas e padrões marcantes, agendei reuniões com terapeutas homens especializados em comportamento masculino. Eu queria ter certeza de que eu não estava filtrando o que tinha escutado dos homens, com base em minhas próprias experiências. Quando consultei um desses terapeutas sobre o conceito de irritados ou retraídos, ele me contou a seguinte história para ilustrar a questão. Quando estudava no ensino médio, ele aceitou o desafio de entrar para o time de futebol americano no colégio. No primeiro dia do treino, seu técnico dividiu o grupo de garotos em duas equipes e mandou que se posicionassem. Ele tinha crescido praticando o esporte em seu bairro. Ai, desculpa, gente. Eu nem trouxe água. Ele tinha crescido praticando o esporte em seu bairro, mas esta era a primeira vez que perfilava em um campo com uniforme e proteções, frente a frente com garotos cujo objetivo era derrubá-lo. O terapeuta me disse: de repente, fui tomado pelo medo. Comecei a pensar quanto machucaria me chocar com aqueles garotos bem maiores que eu, e acho que o medo transpareceu no meu rosto. Enquanto tentava disfarçar o medo, o treinador gritou para ele: não seja maricas, fique na posição. Ele disse que a vergonha então tomou conta de todo o seu corpo. Naquele momento ficou muito claro para mim como o mundo funciona e o que significa ser um homem. Não ter permissão para sentir medo, não ter permissão para demonstrar medos e não ter permissão para ficar vulnerável. Quando lhe perguntei o que fez em seguida, ele me olhou nos olhos e disse: eu transformei meu medo em raiva e fui com tudo para cima do cara na minha frente. Funcionou tão bem que passei os 20 anos seguintes da minha vida transformando meus medos e vulnerabilidade em raiva e atacando todos que estivessem por perto. Minha esposa, meus filhos, meus funcionários. Eu não conhecia outra maneira de disfarçar o medo e a vergonha. O medo e a vulnerabilidade são emoções poderosas. Não há como simplesmente ignorá-los. Você tem que fazer algo com eles. O terapeuta então concluiu: comecei a fazer terapia quando minha raiva saiu do controle e passei a beber demais, prejudicando o meu casamento e o relacionamento com os meus filhos. E é por isso que trabalho com isso hoje. A resiliência à vergonha, com os 4 elementos que vimos no capítulo anterior, tem a ver com um meio termo, uma opção que nos permita abraçar o momento e encontrar a coragem emocional de que precisamos para reagir de uma maneira que não contrarie nossos princípios. Eu vou ler só mais essa parte. Oi, Ana! Tudo bem, querida? A Thaís chegou aqui também. Gente, a gente está fazendo o clube do livro desse livro aqui, ó. Coragem de Ser Imperfeito. Eu fiz um grupo lá no Telegram e tem um PDF lá desse livro. Então, se você quiser entrar no grupo do clube do livro, o link tá aqui na minha bio, tá? Eu vou ler só mais essa parte que é bem interessante e depois eu vou parar. Sou tão exigente com os outros quanto sou comigo mesmo?
Assim como o pai que podou o talento de seu filho artista, ou o treinador que pegou pesado com seu time de garotos, as mulheres também podem ser muito duras com outras mulheres. Somos exigentes com as outras, porque somos muito exigentes com nós mesmas. É exatamente assim que o julgamento funciona. Achar alguém para rebaixar, julgar ou criticar se torna uma maneira de escapar da teia ou de desviar a atenção. Se você está se saindo pior do que eu em alguma coisa, imagino que minhas chances de sobrevivência sejam maiores. Meu marido e eu conhecemos algumas salva-vidas e professores de natação. A grande regra do salvamento é utilizar todos os recursos possíveis antes de saltar e tentar tirar alguém da água. Mesmo que seja um exímio nadador, o que a pessoa que está em dificuldade mesmo que seja um exímio nadador e que a pessoa que está em dificuldade tenha a metade do tamanho dele, alguém desesperado fará de tudo para salvar a si mesmo, para conseguir manter o fôlego, inclusive empurrar o salva-vidas para o fundo no seu esforço de sobrevivência. O mesmo acontece com as mulheres na teia da vergonha. Estamos tão desesperadas para nos livrar da vergonha que ficamos constantemente atacando as pessoas à nossa volta quando nos sentimos ameaçadas. A ironia é que a pesquisa revela que julgamos as pessoas nas áreas em que nós mesmas somos vulneráveis à vergonha, atingindo sobretudo quem está fazendo as coisas pior do que nós. Olha só, muito legal falar sobre o julgamento, porque na verdade o julgamento, no meu interessante ponto de vista, é uma forma de manipulação. Por quê? Porque quando você julga a sua amiga que vem te contar alguma história, de alguma maneira você está manipulando ela. Tá mudo, gente? Vocês estão me ouvindo? Dá um joinha pra mim. Como que tá o áudio, gente? Voltou, Thaís? Bem na hora que a gente tá falando sobre julgamento, o áudio some, né? O que está certo sobre isso? Voltou ou não? Gente, dá um ok aqui se o áudio tá bom pra vocês, por gentileza. Tá ótimo? Ah, querida, você veio, você tá aqui. Que legal. Gratidão. Gratidão a todos vocês que estão aqui. Nosso encontro, gente, é de segunda, quarta e sexta, 1h30, tá? E falando aqui sobre a vergonha, sobre o julgamento, né? O quanto a gente tá sempre julgando o outro, mas na verdade a gente julga a outra porque a gente não tem coragem de fazer o que aquela pessoa tá fazendo. Que espaço é esse? Que espaço é esse que você tá sempre querendo diminuir o outro para você se sentir mais? Será que precisa disso? Se você começar a reconhecer as suas potencialidades, será que você precisa mesmo diminuir o outro ou só reconhecer as diferenças? O julgamento, ele faz isso. O julgamento, ele manipula. O julgamento, ele paralisa. O julgamento, ele cria uma separação. Vou continuar, vou ler de novo esse parágrafo, porque esse parágrafo, gente, de verdade. A ironia é que a pesquisa revela que julgamos as pessoas nas áreas em que nós mesmas somos vulneráveis à vergonha, atingindo sobretudo quem está fazendo as coisas pior do que nós. Se me sinto bem em relação à educação dos filhos, não tenho interesse em julgar as opções de outras pessoas. Se me sinto confortável com o meu corpo, não saio por aí zombando do peso ou da aparência de ninguém. Somos cruéis umas com as outras porque usamos essas mulheres como alvo de nossas próprias insatisfações, com as deficiências vergonhosas que carregamos. Isso é nocivo e ineficaz.
E se olharmos para o bullying nas escolas, é também contagioso. Nós ensinamos esse falso mecanismo de sobrevivência para as nossas filhas. Nas minhas entrevistas com professores e diretores da escola, surgiram 2 padrões que se relacionam diretamente com esse tema. O primeiro padrão é que, muitas vezes, as crianças que se envolvem com a prática de bullying ou competem por posição social degradando as outras, têm pais que se comportam da mesma maneira com elas. Quando se tratava de garotas, a frase que surgia com frequência nas entrevistas era: os pais delas não estão preocupados com seu comportamento. Eles têm orgulho de que ela seja uma garota popular. Um diretor comparou essa atitude com a dos pais que primeiro perguntam: bem, pelo menos meu filho ganhou a briga. O outro padrão que surgiu apenas nos últimos 2 anos da pesquisa é a idade em que isso acontece. Quando comecei esse trabalho, o bullying ainda era um tema relevante na sociedade, mas como pesquisadora da vergonha, eu já dava importância a isso. Escrevi sobre o assunto na página de opinião do jornal de Houston há mais de 10 anos. Na ocasião, meu foco eram os adolescentes, porque a coleta de dados apontava a adolescência como a idade em que esses casos mais ocorriam. Nos últimos anos, entretanto, constatei que muitos meninos e meninas têm se envolvido nesse padrão de comportamento já nos primeiros anos escolares. Como romper esse ciclo vicioso? Talvez seja dando exemplo de que a solução para se livrar da vergonha não é diminuir pessoas que estejam na mesma situação que nós, mas ao contrário, darmos as mãos e tentarmos sair delas juntos. Por exemplo, se estivermos em um cinema e observarmos uma mãe com o filho gritando, fazendo manha e jogando pipoca no chão, nós temos uma escolha. Se escolhermos usar esse momento para confirmar que somos pais ou mães melhores e que ela está presa na teia de uma maneira que não estamos, iremos lançar olhares de desaprovação e seguir nosso caminho. Porém, a outra escolha é olhar nos olhos daquela mãe em dificuldade, de maneira compreensiva, tentando transmitir com isso um sorriso amigável à mensagem: você não está sozinha, já passei por isso. E assim fazê-la se sentir mais acolhida e segura. Isso é empatia. E empatia requer vulnerabilidade, pois sempre corremos o risco de levar um fora, mas ainda assim vale a pena. O número crescente de homens e mulheres dispostos a correr o risco de vulnerabilidade e partilhar suas histórias de vergonha me dá muita esperança. Vejo isso em atividades de aconselhamentos formais e informais, nos blogueiros que usam a tela para dividir suas experiências com os leitores, nas escolas que não só estão se tornando cada vez menos tolerantes com o bullying entre os alunos, mas também estão chamando à responsabilidade os professores, os inspetores e os pais. Os adultos estão sendo cobrados a promover o modelo de sanidade emocional que tanto querem ver nas crianças e nos jovens. Há uma transformação silenciosa acontecendo que está nos levando de afrontar o outro para nos aproximar do outro. Sem dúvida, essa transformação exigirá saber lidar com a vergonha. Se estivermos dispostos a ousar grandemente e a nos arriscar, ficando vulneráveis, nos libertaremos da teia e reconheceremos nosso valor. Uau! Gente, isso está na página 71. Eu vou parar por aqui. Deixa eu anotar aqui agora. E eu volto na sexta-feira, 1h30. E é exatamente isso, né? Se você está querendo mudança, começa acolhendo as suas próprias limitações.
Começa sendo vulnerável às suas dores. Começa percebendo no outro que aquilo que ele está tanto tentando esconder talvez seja uma dor que para ele está sendo insuportável. O acolhimento, o amor, a atenção, a vulnerabilidade, ela aproxima. A gente acha que não, né? Mas isso é uma realidade. Então, quais são as coisas da sua vida, quais são as áreas da sua vida que você pega tão pesado com você, que você não se permite errar, que você está sempre se comparando, se julgando, que se você simplesmente fosse mais vulnerável e olhasse para todas essas dores e todos esses medos e fosse realmente vulnerável, te ajudaria a sair disso com mais facilidade e rapidez. Você não precisa ser perfeito porque ninguém é perfeito. Não existe isso. Não existe perfeição. Talvez a perfeição que você vê como um padrão no outro, para ele não seja perfeição. Mas e se você der um passo em direção a isso? E se você sair desse espaço de vergonha e paralisação e simplesmente escolher seguir adiante? É 1%. O que você precisa mudar hoje é 1%. Gente, o que é 1%? O que é 1%? Se você mudar 1% hoje, o quanto de mudança terá acontecido no final do ano? Se você mudar 1% hoje, quanto de mudança terá acontecido até o dia 1º de março? É 1% que você precisa mudar. Você está disposto? Está disposta a mudar? Você está disposta a ter coragem de ser imperfeita? Então tá bom, meus amores, acabei por aqui hoje. Eu volto na sexta-feira. Sexta-feira tem live às 9h30 e às 1h30 da tarde tem o Clube do Livro, tá bom? E todos os dias, 7 horas da manhã, eu tô lá no Telegram, no meu grupo do Telegram. Não é o grupo do Clube do Livro, é outro grupo, que o link tá aqui na minha bio também, fazendo 5 minutos de gratidão. Eu tô ali junto com vocês, começando o meu dia agradecendo, exercitando esse músculo, reconhecendo o quanto eu tenho para agradecer. E quando a gente agradece, a gente sai da energia da escassez. A gratidão, ela tem esse poder. Ela tem o poder de você sair da energia da escassez. Você reconhecer o quanto você é abençoado. E como é que tá a energia da escassez? Como que tá a energia da escassez? Tá braba aí? Tá reconhecendo? Eu tenho um convite para você. Semana que vem, dia 2, às 8 horas da noite, vou fazer uma vivência desprogramando a chave da escassez. Como que chama? Eu esqueço, gente, é tanta coisa. Vivência, a chave da abundância, tá? Então a gente vai desprogramar de vez a escassez. Vão ser 4 sessões de desprogramação neurobiológica que nós vamos fazer ali naquela vivência, tá? Pra gente sair dessa energia. A escassez é uma energia que vai consumindo a gente. E a gente vai ficando escasso de várias coisas, inclusive de amor, de aceitação, de amor próprio, né? De vulnerabilidade. A escassez, ela vai corroendo tudo, né? Como se fosse um cupim. Quando você vê o cupim, você não acha um cupim só. Quando você acha o cupim, ele já comeu tudo, né? Já comeu a porta da sua casa. A escassez é isso. Ela vai entrando sorrateiramente, a hora que vê você se acha escasso em tudo. Não merecedor. Pior que existe nessa realidade. Então, nessa vivência, a gente vai trabalhar a escassez com a energia da desprogramação neurobiológica. Vão ser 4 sessões de desprogramação. O que é legal? Depois você vai receber um áudio dessa sessão e você vai ouvir várias e várias vezes, tá bom? Eu vou começar a explicar um pouco mais sobre o que é a desprogramação neurobiológica, tá bom? Mas vou fazer isso lá nos meus stories. Meus amores, se você quer participar dessa vivência, o valor dela é R$63, super baratinho. Uma sessão de desprogramação custa 250, você vai ter 4 por R$63, tá bom? E o link... Oi, Raquel, boa tarde, querida. O link para você se inscrever nessa vivência tá aqui na minha bio, tá bom? Meus amores, gratidão por vocês estarem aqui. O livro tá disponível lá
no grupo do Telegram. Um beijo, Raquel. A gente volta, eu volto na sexta, tá bom? Um beijo, uma linda e abençoada tarde para vocês. Tchau, tchau.